Mateus, capítulo 18, versículo 23 em diante. É um texto que acredito eu bastante conhecido. E muito forte também o texto. É um texto bastante forte, muito profundo. Diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu servo mandou que ele e sua mulher, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Dê uma salva de palmas ao Senhor por causa dessa palavra. Glória a Deus. A doutrina do perdão, sem sombra de dúvida, é uma das doutrinas que é a espinha dorsal do Evangelho. Se você for tirar a doutrina do perdão do Evangelho, o Evangelho se desmorona, não sobra nada dele, porque uma das doutrinas mais importantes, né, em que é incorporada ao escopo, ao corpo do Evangelho, é a do perdão. E por que isso? Porque lá no Velho Testamento, a palavra de Deus nos revela que alguém ficou muito ofendido, bastante ofendido. Isso está relatado lá em Gênesis capítulo 3, quando a palavra de Deus diz de forma muito clara e contundente que o homem ofendeu a Deus com o pecado da desobediência. A palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, exatamente para trazer ordem ao caos que aconteceu antes da criação do mundo, que foi a queda de Lúcifer. E o texto diz, que a partir do versículo 2 de Gênesis, o caos que estava instalado começou a se organizar, pois a Bíblia diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz, e ele começou a recriar, segundo alguns teólogos, a terra. E aí, ao sexto dia, quando Deus criou todas as coisas, criou o homem. E ao criar o homem, a palavra de Deus diz que também tirou Deus da costela de Adão a mulher, e criou a mulher, e os dois se tornaram uma só carne. E naquele exato momento, Deus deu algumas ordens a Adão e Eva, principalmente a Adão, por ser sacerdote, por ser aquele que estaria incumbido de proteger a casa, de fazer com que a casa se tornasse edificada e segura
através das suas mãos, e ele deu ordens a Adão. E uma das ordens a Adão foi: de toda árvore que está no meio do jardim, você poderá comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis, porque certamente no dia em que dela comeres, morrerá. E aí, eu escrevo aí, no livro, quem já leu ou quem for ler, vai perceber que enquanto Adão ia conversar com Deus, provavelmente, em tese, Eva, caminhando pelo jardim do Éden, não tinha muitos amigos, aliás, provavelmente, em tese, só tinha um amigo, que era a serpente, e ali começou a conversar com ela. E é muito ruim quando alguém deixa de conversar com Deus para conversar com outras pessoas. E Eva, de uma certa forma, nos dá a entender que fazia isso. E o texto diz que a serpente conseguiu, com a sua argumentação, dizer a Eva para comer daquele fruto e dar ao seu marido. A partir desse momento, houve uma grande ofensa. E essa ofensa atingiu o coração de Deus de uma forma muito profunda, de uma forma muito contundente, de uma forma muito indestrutível, porque foi algo terrível para Deus ver a sua criatura sendo feita à sua imagem e semelhança, desobedecê-lo, porque a palavra de Deus diz que em Deus não habita mal algum. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Aleluia. Então, quando Deus viu a sua semelhança e a sua imagem desobedecê-lo, criou uma ofensa terrível. E essa ofensa gerou uma inimizade entre Deus e a humanidade. Tanto que lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, fala uma coisa bastante interessante, que diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, tenhamos paz com Deus. Aí quando a gente lê esse versículo, parece que é sentimento de paz. Não, ali está dizendo que um dia, por causa do pecado, por causa da desobediência, houve uma ruptura de relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E esse pecado que estava impondo essa ruptura de relacionamento não deixava Deus se aproximar do homem, não deixava o homem se aproximar com Deus. E aí com isso havia uma guerra no mundo espiritual, porque a santidade de Deus não deixava Deus se aproximar a Adão e Eva. Tanto que lá em Isaías 59, versículo 2, fala uma coisa bastante interessante, diz assim: e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então esse texto nos revela de maneira clara que Adão e Eva ofendeu a Deus. Mas curiosamente, o ofendido, embora ter sido Deus buscava se reconciliar com o homem. E já em Gênesis, o texto ali é claro em dizer que Deus propiciou uma maneira de voltar a ter paz, pelo menos com Adão e Eva. E o texto diz que Deus fez roupa de pele de animais. Alguns teólogos já dizem que já desde a fundação do mundo, Deus já começou a estabelecer o sacrifício de sangue, tanto que há um texto que diz que desde a fundação do mundo, Jesus foi sacrificado simbolicamente através do ato em que Deus teve que matar um animal, provavelmente um cordeiro, sacrificar e ali criar uma amizade de novo. Só que para essa amizade, para essa reconciliação ter que se tornar constante, Deus teve que estabelecer sacrifícios de animais. E aí veio a lei de Moisés, e todo mundo sabe o que acontecia. Todo ano, o sumo sacerdote tinha que ir lá no Santo dos Santos e oferecer sacrifício para que nós continuássemos a ter paz com Deus, porque houve uma ofensa, e essa ofensa estabeleceu uma ruptura de relacionamento com a humanidade. Mas como eu já disse antes, curiosamente, foi Deus quem buscou essa reconciliação. Foi Deus quem buscou esse perdão.
Ele não tinha porquê, já que ele era o ofendido, fazer isso, mas ele, por amar o mundo de tal maneira, ele fazia isso constantemente, porque já havia mais à frente que ele teria que fazer o maior de todos os sacrifícios, que era oferecer o seu filho, o seu único filho. Em João capítulo 3,16, todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, há 2000 anos atrás, de uma vez por todas, Deus ofereceu lá na cruz do Calvário o sacrifício que voltou a fazer com que eu e você tivéssemos relacionamento com Ele, porque aquele sacrifício fez com que nós tivéssemos uma segunda chance de voltar a ter paz com Deus, a nos reconciliar com Ele. E aí Jesus vem pregando o evangelho do arrependimento: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Esse evangelho é o evangelho da segunda chance. Deus, por diversas maneiras, tentou reconciliar o homem com Deus. Primeiro no Jardim do Éden, depois com a Arca de Noé. Quando a humanidade começou a crescer em iniquidade de tal forma que ele falou: vou destruir todo mundo. E naquele exato momento ele teve a ideia de fazer com que Noé criasse uma arca, e por 100 ou 120 anos, não se sabe se é 100 ou 120 anos, mas é dentro dessa idade, começou a pregoar o arrependimento àquele povo, para que aquele povo tivesse uma segunda chance de perdão. Mas aquele povo não quis, não aceitou. Aquele povo achou que Noé estava doido, porque na época não chovia. Na época ainda acontecia aquele fenômeno que está escrito lá em Gênesis, de fazer com que um vapor subisse da terra e molhasse, e ali houvesse alimento. Mas o texto diz que quando aquele povo não teve mais a oportunidade e a chance, os céus se abriram, desceu a água, romperam-se os rios, e o dilúvio aconteceu e levou a todos. Então Jesus veio pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho, dando a nós uma segunda chance. E a partir desse momento, hoje nós vivemos o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho da misericórdia. Sabe aquele texto que diz lá que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos? Isso se revela de maneira muito forte, muito clara, muito contundente na pessoa do Senhor Jesus. Ele não precisava fazer isso, porque ele era o ofendido. Não foi o homem que foi buscar isso, não foi o homem que foi buscar a reconciliação, foi Deus. Desde Gênesis até 2000 anos atrás, Deus insistindo em reconciliar com o homem, Deus insistindo em buscar o homem de novo. Ele, o ofendido. Chegou o Evangelho, e Jesus começou a pregar o Evangelho do Reino. Como eu já disse, uma das doutrinas básicas do Evangelho de Cristo é o perdão. Se você for estudar um pouquinho de teologia, você vai ver diversas coisas que fazem parte do Evangelho. A doutrina da justificação, porque nós éramos injustos por causa do pecado, e Jesus, se fazendo justiça por nós, nos justificou perante Ele. Então, nós somos justos, não é porque somos justos por natureza, porque Jesus se justificou por nós. O sangue dele, derramado na cruz do Calvário, te faz justo. A doutrina da santificação, porque sem a regeneração da alma, sem a regeneração do Espírito, seria impossível que um de nós buscássemos a Deus. Tanto que é um texto que diz: e nós não o buscamos primeiro, mas foi Ele quem nos buscou a nós. Enfim, Ele fez de tudo
para reconciliar o homem com Deus. E Jesus começou a vir pregando esse evangelho do reino. E aí eu gosto muito de Lucas capítulo 6. Sabe aquele versículo que todos nós gostamos? O versículo 38 de Lucas 6. Dai-se-vos a dado, boa medida, sacudida, calcada, transbordante, vos deitarão em vosso regaço. Só que quando você começa a ler, a partir do versículo 27, você vai ver que todo ele está dentro de um contexto de perdão, de dar perdão, de dar amor. Porque quando você começa a ler a narrativa do versículo 27, você vai ver Jesus falando o seguinte: olha, se o teu inimigo caminhar contigo uma milha, caminha com ele duas, falando do perdão. Se alguém que não pode te pagar, que não tem dinheiro para te pagar, te pedir emprestado, empreste. Se uma pessoa te bater no rosto, oferece-lhe a outra. Ou seja, tudo baseado em cima do perdão. Porque aí ele fala lá no versículo 37, porque com a medida com que medides, ou seja, com o perdão que você der, né, com a medida com que medides, vos medirão a vós. E aí ele fala, dai o quê? Perdão, amor, carinho, e ser-vos-á dado. E dado em como? Boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Então, a matéria que fala sobre o perdão, sobre o amor, é a matéria que dá base, que dá estrutura ao Evangelho. Se tirar isso, tira tudo. Acaba com o Evangelho. Aí é por isso que a gente consegue assim entender algumas coisas bastante interessantes escritas no Evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, ele ficou encafifado, ficou meio pensativo, porque ouvia tanto Jesus falar sobre perdão, que lá no versículo 21 desse texto, ele chega e fala assim: mas Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7, ele já dá a resposta, porque ele queria que fosse até 7, com medo que fosse mais. Mas ele de repente queria ouvir de Jesus assim: não, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque todas as vezes que Jesus falava sobre o perdão, assim como todas as vezes que você ouvir alguém pregar sobre o perdão, isso vai encher o teu coração de alguns questionamentos. Porque se tem uma matéria difícil para o ser humano é perdoar. Se você começar a pregar sobre algumas outras coisas fáceis de se fazer, vai ser muito mais fácil ouvir expressões de glória a Deus, de aleluias. Mas quando você ouve alguma coisa que toca profundamente em você, aquilo te entristece, porque você sabe que é difícil. Você deve estar lembrando aí de algumas situações que ao você lembrar te causa dor, talvez com o marido, talvez com a esposa, talvez com o filho, talvez com um vizinho, talvez com o pai, talvez com a mãe. E aí Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar fulano? Porque provavelmente ele já estava pensando naquele candango que deve a ele, em tese, obviamente, figuradamente, porque o texto não fala isso, que já deve a ele há 1 ano e não paga. Poxa, fulano me pediu um dinheiro emprestado, disse que amanhã ia me pagar, já tem 1 ano. Aí ele pergunta assim: poxa, quantas vezes? Porque provavelmente ele falou assim: olha, eu já perdoei ele 1 vez, eu já perdoei ele 2 vezes. Se Jesus falar até 7 vezes, né? Opa, na 8ª eu não preciso mais, então eu vou lá e eu vou assentar a mão dele. Ele queria que Deus desse uma quantidade específica de perdão, para que ao chegar no limite, ele, já que eu não estou burlando a lei, porque esse limite já foi alcançado, então, meu amigo, eu vou pegar o meu dinheiro de volta. Aí Jesus chega e fala o seguinte: ô Pedrão, o negócio é o seguinte, não é só até 7, é até 70 vezes 7 num dia. E eu fico imaginando a cara de Pedro: hã?
Porque 70 vezes 7 num dia dá 490 vezes. Você vai ter que perdoar o teu irmão, se ele pecar com você, 490 vezes. Agora, quantas vezes ele vai ter que te ofender durante o dia para você o perdoar essa quantidade de vezes toda? O que Jesus está falando é o seguinte: Pedro, não tem limite para o perdão. Não tem limite, porque o perdão, ele é a raiz do Evangelho. É por isso que eu estou aqui, para trazer perdão, para trazer cura, para trazer amor, para trazer salvação. Se eu tiro isso do Evangelho, acaba. É verdade, Deus. Aleluia. Que maravilha, Deus. E aí Pedro fica assim, meu Deus, então não vai ter jeito, já que ele não me paga, eu vou ter que perdoar. E aí Jesus fala e nos dá a regra da oração do Pai Nosso, que é uma das orações mais feitas em todo o planeta Terra e provavelmente a menos vivida, e que muita gente conhece de cor, não é verdade? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Aí vem a parte mais difícil, porque quando eu falo pão nosso, opa, essa eu oro com facilidade, porque eu não quero que falte nada. Aí ele, perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Então, quando chega nessa parte, eu acho que deve dar um nó na garganta de muita gente, porque o texto ali está falando o seguinte: olha, só há perdão para você se você perdoar o outro. O Evangelho condiciona o perdão de Deus, a sua atitude para com o seu próximo, para com o seu semelhante, porque verdade tem que ser dita, né? Tem gente que é tão complicado, que eu acho que até o diabo senta perto dele para aprender como complicar mais. Porque é difícil lidar com o ser humano. É difícil lidar com uma pessoa que tem distúrbios emocionais, que tem um complexo de inferioridade. Ainda mais quando você se casa com uma pessoa que não tem nada a ver contigo, aí tem aquela questão de incompatibilidade de gênio. Meu Deus, quanta gente tem se divorciado por causa disso. Porque aí cria problema de relacionamento, e esse problema de relacionamento gera feridas, e vai gerando feridas, e vai gerando amargura, até que chega ao ponto de criar rupturas de relacionamento devido a crises e a feridas de almas profundas, fazendo com que a pessoa não consiga perdoar. Por isso que um dos apóstolos, não sei se Pedro ou o apóstolo Paulo, diz assim: para que não brote em nós nenhuma raiz de amargura, porque embrotando há uma facilidade enorme de contaminar os outros. Você já percebeu? Fazer o bem dificilmente contamina os outros. Agora fazer o mal é fácil contaminar. É fácil. Se você conhecer alguém que tem a postura de não falar mal de ninguém, dificilmente você vai encontrar outra pessoa que imite a conduta daquela pessoa. Aí o que ele vai fazer? Já que ela não gosta que eu fale mal do outro, eu vou procurar o outro que gosta que eu fale mal. Então nós entendemos que o ser humano ele é complicado. Aí é por isso que Jesus falou que tem que perdoar 70 vezes 7, porque, meu querido, você vai ser ofendido de todas as maneiras e de diversas formas. E muitas das vezes você só é ofendido porque você tem problema de alma, porque você tem problema de emoção. Você não tem uma coisa que a gente chama de personalidade restaurada. Quando a pessoa tem personalidade restaurada, sabe aquela história de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Para o crente não, porque quanto mais martela, mais ele fica firme.
mais ele fica forte, mais ele fica resistente, e aí nada o abala nas suas emoções. Óbvio, ninguém é feito de barata. Você pode ficar triste, você pode ficar, mais ou menos assim, mas você vai fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz, que a ira só vai até o pôr do sol. Não se põe o sol sobre a vossa ira, porque quem tem restauração de personalidade, a ira dela não consegue chegar à noite, não consegue, porque o evangelho é isso, ele entra para restaurar o homem de dentro para fora, não de fora para dentro. E aí o texto que a gente leu é um texto muito forte, e um texto muito profundo, porque ele nos revela a seriedade da questão do perdão. É muito sério isso, e eu consegui tirar do texto pelo menos 3 coisas que o texto nos revela, o quanto o perdão é algo importante e sério para a vida do cristão. Primeiro, ele nos revela o quanto a pessoa nasceu de novo. Eu não posso falar quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, porque pode ser que lá no finalzinho da vida dele, quando ele estiver lá no leito de morte, Deus dá uma chance para ele, ele se arrependa de todos os seus pecados, peça perdão a Deus e Deus perdoa. Mas uma das principais características de um novo nascido, de alguém que nasceu de novo, sabe 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Uma das principais características de alguém que nasceu de novo é um coração perdoador. Então, quando você vê alguém que tem facilidade muito grande de não perdoar uma outra, você vê nitidamente que aquela pessoa não nasceu de novo. Embora a santificação seja um processo, eu não tenho dúvida que uma das primeiras coisas que tem que haver de mudança de coração, de mente no crente, é a pessoa ter um coração ávido por perdoar, por amar, por liberar. É por isso que o Novo Testamento fala tanto de perdão, fala tanto de amor, fala tanto de compaixão, fala tanto de misericórdia, porque essa é uma das características que Jesus Cristo veio restaurar na humanidade. Aí você vai lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, que fala sobre as obras da carne. As obras da carne são manifestas, são prostituição, lascívia, aí vem dissensão, pelejas, brigas, contendas. Por que há pelejas? Por que há briga? Por que há contenda? Por que há dissensão? Por que não há perdão? Por que não há perdão? Aí lá no versículo 20 ou 21, se eu não me engano, ele começa a falar sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Uma das principais características do amor é gerar perdão no coração. Mas os frutos do Espírito é amor, paz, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, quando você ama, você tem um monte de sentimentos que faz você liberar perdão de imediato. É óbvio que quando você empresta um dinheiro, você quer receber. Ninguém está dizendo que é pecado não querer receber, mas o meu amor por ele não me deixa oprimi-lo. Eu primeiro procuro ver, gente, fulano está desempregado, está uma situação ruim. Se não der para pagar, eu era do Ministério Apacentar, era novo lá no Ministério Apacentar, na época de encontro e tal, aquela coisa toda. Eu tinha acabado de ficar desempregado e tinha recebido lá uma mixariazinha lá do FGTS. Recebi lá.
Aí cheguei lá, tal, conheci um rapaz, na época estava muito em questão de Kombi, né? De Kombi para fazer frete e tal, e aquela coisa toda. Ele tinha comprado uma Kombi. Aí ele pagava R$250, que era dinheiro na época, R$250 por semana por aquela Kombi, porque aquela Kombi ali o sustentava, porque era daquela Kombi que ele tirava o seu sustento. Aí ele, poxa, eu quero ir ao encontro, mas eu não tenho dinheiro para poder pagar o encontro, né? E mesmo que eu tivesse dinheiro para pagar o encontro, se eu ficar 3 dias sem trabalhar, eu vou ficar sem dinheiro para pagar a Kombi. Aquilo me encheu de compaixão. Eu fui lá, peguei o dinheiro, R$250. Eu estava desempregado. Já era casado na época. R$250. Falei assim, toma para você pagar a conta, porque eu quero que você se encha da presença de Deus nesses 3 dias. Aí ele, poxa, mas como é que eu vou te pagar isso, meu querido? Olha, se você puder me pagar R$10 por semana, R$5 por semana, você paga. E aí tá, a gente foi pro encontro, cheguei lá, aquela coisa toda tal. De repente, quando eu dei de cara com ele, o Espírito falou comigo, meu querido, você nunca mais vai receber esse dinheiro. Tá pronto? Aí meu Senhor, eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui para ser servido. E de fato, eu não recebi um centavo, um tostão daquele dinheiro. Mas Deus não deixou de me abençoar por causa disso. Então o texto diz aqui que uma das primeiras qualidades que nasceu de novo é ter um coração perdoador. E eu falo isso, gente, porque quando o pastor me chamou para ministrar isso, eu falei o seguinte: todo pregador, ele tem que viver o que prega. Mas tem coisas que ele vive mais intensamente. Tem coisas que ele está lutando para viver, e mesmo assim prega, mas ele está lutando para viver. Mas se tem uma coisa que eu vivo intensamente desde quando eu me converti, foi o perdão. Eu lembro, eu era novo convertido na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Heliópolis. Cheio de Deus, cheio de vontade de fazer a presença de Deus, eu queria me parecer com Deus, porque eu lia algumas coisas lá, Enoque, por exemplo, que foi transladado, o texto diz que ele andou tanto com Deus que foi transladado. Eu queria me parecer tanto com Deus, que de repente, quem sabe se eu não seria um desses que seria transladado antes do arrebatamento, né? E eu queria fazer a vontade de Deus, e tudo que era bom eu queria fazer. Mas aí tinha uma pessoa, porque a pior coisa que tem é quando você se decepciona com alguém, e só te decepciona, né, aquela pessoa que você ama muito. O teu inimigo não te decepciona. Um termo, eu não estou conseguindo expressar. Como é que é? Decepciona, isso, decepciona. Sou meio gaguinho, tá? Se vocês entrar lá no Facebook, lá eu coloquei o testemunho lá, de como eu era gago, eu não falava uma palavra sem falar ela 3, 4, 5 vezes, né? Hoje eu estou um pouquinho melhor, e falo até demais às vezes, né? Aí eu lembro que essa pessoa eu admirava muito, e era assim, uma das pessoas na igreja quem eu queria me parecer muito. Até a forma como ele sentava no culto, ele sentava de perna cruzada, eu sentava também. Tamanho era um referencial para a minha vida. A forma como ele pregava, eu queria pregar também, porque eu queria me parecer com ele. E eu amava demais, um exemplo de vida. Já estou quase terminando, tá, gente? E eu amava demais um exemplo de vida, alguém que, gente, se eu quero ser um crente igual a ele, porque ele realmente era um exemplo de vida. Só que eu fui trabalhar com ele lá em Nova Iguaçu, numa loja chamada Multipeças, que tem lá em Nova Iguaçu. Na época ele era dono ou era gerente dessa loja. Eu fiz um negócio lá que ele não gostou, não sei, tal, né? E aí, de repente, eles estão comigo. Ele não era mais aquela mesma pessoa que era comigo, que sentava, que falava, que ria e tal. Ele quase não falava comigo e eu não sabia por quê. A pior coisa que tem é quando alguém dá as costas para você, como diz aí na gira, né? Dá de ombro, você não sabe por quê. Mas, gente, o que foi que eu fiz? Não acontece isso com casamento, né?
O homem fica embaixo, gente, o que foi que eu fiz? E a mulher fica de cara feia, mas o que foi que eu fiz? Eu sou um santo nada, vai ver. Ela está sempre certa, né? E nós, os errados, né? E assim, gente, mas o que foi que eu fiz, gente? Ele tinha que pelo menos falar o que foi que eu fiz. De nada, ele não falava. Assim, estancou comigo, estancou. Aí eu falei o seguinte, vou pedir carta, porque naquela época pedia-se carta, acho que até hoje deve pedir ainda nas igrejas batistas tradicionais, pedia-se carta. Aí eu lembro que quando eu pensei em pedir carta, o Espírito Santo falou comigo assim: olha, você pode até pedir carta, mas você tem que resolver essa pendência. Porque se você for para lá sem resolver isso que está no teu coração, porque começou a criar uma raiz de amargura, você não vai ser parecido comigo, você não vai voltar a ser a minha imagem e semelhança. Então você vai ter que resolver isso. Quando você lembrar e olhar para a cara dele sem dor, sem raiva, sem nada, aí você pode até pedir carta. E eu lembro que quando eu via eles, eu sentia aquela coisa, porque quando você não perdoa é assim, né? Você olha para a pessoa e te vira tudo dentro de você, a tua alma, entendeu? E aquela coisa, você até sorria assim de longe, mas quando eu via, eu fazia tudo que o meu coração magoado, o contrário que ele mandava eu fazer, porque o coração magoado manda você não falar para a pessoa, eu ia e falava. O coração magoado mandava eu falar assim: Senhor, desce fogo do céu e consome fulano. Eu orava por ele, porque o que a palavra de Deus diz? Quem perdoa não é maldizente. Ora por aquele que vos persegue. Não é isso que Jesus diz? Ore por aquele que vos persegue. E aí todas as vezes eu me encontrava com ele todo dia, na loja, na igreja, todas as vezes que eu via, e eu tinha aquele sentimento, eu ia direto para o banheiro: Deus, em nome de Jesus, arranque isso de mim. Meu Deus. E era uma batalha entre mim e Deus, e provavelmente o diabo me acusando, porque ele queria aquilo. E você acha que foi assim no estalar de dedos? Não. Demorou meses. De repente, quando eu dei por mim, que eu olhei para ele, eu vi que aquele sentimento já não tinha mais. Eu já olhava com ele com amor de novo, com carinho. Eu já orava por ele, sabe, querendo que ele fosse abençoado mais que eu. A partir daquele dia em diante, eu nunca mais consegui ter uma raiz de amargura. Glória a Deus. Houve uma cura, brotou uma cura no meu interior, que eu não sei, em nome de Jesus, o Espírito Santo aqui é testemunha, eu não sei o que é ficar magoado com alguém. Então, muitas das vezes a cura para essa mágoa e para essa dificuldade do perdão é você lutar contra isso até conseguir vencer. Porque o texto é claro: perdoai as minhas ofensas. Assim, colocando em paralelo de igualdade, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Aleluia. E aí você conhece crente que está há 20 anos na igreja e não consegue perdoar. Eu conheço pessoas que já têm 8 anos que não falam com fulano, que não falam com cicrano. É uma coisa horrível. A segunda coisa que eu aprendi nesse texto, que o texto diz assim: olha, vendo pois os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor chamou à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei de toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Esse texto aqui está falando de uma maneira muito clara que quem não perdoa
abre brechas para demônio entrar e atormentá-lo. Muitos teólogos acreditam que o que Jesus está falando aqui é exatamente isso. Esses verdugos aqui, em que o Senhor o entregou, são demônios. Aí é por isso que você consegue entender por que um dos maiores índices de câncer numa pessoa pode ser a falta de perdão. Muitas pessoas têm problema de câncer porque têm pendências emocionais com fulano, ciclano, bertano, e aquilo ali gera tormento. Demônios vêm e traz enfermidades. O mal do século, depressão, já é fato que muitas das depressões são problemas emocionais e pendências emocionais por não perdoar. Então o texto aqui está falando o seguinte: olha, se você não perdoa, eu não tenho como. O demônio vem e fala o seguinte: olha, fulano não está perdoando, então eu tenho direito sobre ele. E ele entrega. E isso é sério, porque muitas enfermidades poderiam estar sendo curadas pelo simples fato de perdoar. Pessoas nem deveriam estar chegando à depressão se ela perdoasse. Talvez ela nem estaria com um câncer de estômago ou de intestino, porque geralmente a falta de perdão ele gera muito câncer, tanto no intestino quanto no estômago, se ela liberasse perdão. É por isso que Jesus fala para Pedro assim: Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que te ligar na terra será ligado no céu. Se você não libera perdão, Deus não pode liberar perdão. Terminando, a terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que o perdão de Deus a nós está condicionada a nós perdoarmos aos outros. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque ele condiciona de maneira clara o texto lido e o texto que é base dessa campanha, vamos dizer assim, é exatamente isso. O Pai não vos perdoará se você não perdoar quem te ofende, porque isso faz parte do Evangelho. Deus não tem como negar a tua palavra. A Bíblia fala o quê? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, se ele diz para liberar perdão, não interessa o mal que ele te fez. É, Deus. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Ah, mas você não tem ideia o que ele me fez, meu querido. Quando Pedro perguntou quantas vezes, Jesus não falou o seguinte: você só vai perdoar fulano se fulano não te fez isso, porque se ele te fez aquilo, você não precisa perdoar, não. Não. Jesus, além de não colocar limites, ele também não colocou gravidade. Ele não diz que existem erros, ofensas imperdoáveis. Só tem uma: pecado contra o Espírito Santo. Fora disso, aí eu pergunto, e eu já terminei: se Deus, o maior ofendido, e você o ofende todos os dias, eu o ofendo todos os dias, me perdoa? E aí cá para nós, quando você peca e ofende a Deus, você, óbvio que assim como eu, espera sempre que Ele te perdoa. Por que você não faz o mesmo com aquele que te ofendeu? Porque se você não faz o mesmo com aquele que te ofendeu, Deus não tem o porquê te perdoar. Agora, muitos ministérios, muitos chamados, muitas bênçãos estão retidas no mundo espiritual, porque o teu coração ainda está duro. Ainda está duro. E precisa ser liberto desse cativo. Aleluia. Aleluia.
Não perdoar é tomar veneno, esperando que o outro morra. Mas na verdade quem está morrendo é você. Pai, na tua presença eu me coloco agora. Eu te sou grato, Deus, por essa oportunidade de ter ministrado na casa do teu filho. Eu não sou digno, ó Pai, mas é o teu povo. E eu te sou grato, ó Pai, em nome de Jesus. Seja com os teus filhos. O abençoe agora, liberando perdão. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, que um batismo de amor vai ser derramado nos vossos corações. Glória a Deus. E haverá perdão, e haverá paz, e haverá cura, e haverá transformação. Eu tenho plena convicção, em nome de Jesus, que esta semana você vai procurar aquele que te ofendeu, ou que você o ofendeu, e vai se reconciliar com ele. Ah, mas se ele não quiser, não importa, você já fez a sua parte. E assim você terá paz com Deus. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas, Senhor.